Hello class, how are you? Aqui é o professor Richard. Tá, quero dar uma passadinha aqui nas atividades para nas atividades agora da primeira quinzena do mês de novembro e também da segunda quinzena, tá? Aqui na primeira quinzena é o seguinte: na primeira quinzena é interpretação de textos, tá bom? Eu coloquei aqui separei para vocês 5 pequenos textos. Aqui eu estou selecionando o primeiro, certo? O que você vai fazer? Você vai ler esses textos, primeiro lê em inglês, conheça as palavras, tá bom? E você vai precisar traduzir esse texto para você continuar fazendo os exercícios, certo? Então você pode traduzir usando o Google. Você pode entrar aí no Google e traduzir pelo Google. Você pode traduzir através de um dicionário que talvez você tenha em mãos, certo? Então, não importa como. Você pode traduzir do jeito que você quiser, mas você vai precisar traduzir. Agora, quando você for traduzir, eu sugiro que você traduza considerando que alguma palavra que você não conheça, quando você chega a encontrar uma palavra que você não conhecia, traduz ela separadamente, só para você saber qual é o significado daquela palavra no texto, certo? Porque se você se copiar o texto todo, botar lá no Google, vai traduzir o texto todo, mas você não vai saber qual palavra significa qual coisa. Você tem que, quando chegar numa palavra totalmente desconhecida para você, então você traduz ela separadamente, tá? Só para você entender o papel dela no texto. Então são 5 textos, se eu não me engano, todos textos curtos, tá? Textos pequenos. Acho que eu fiz uma bobeira aqui. Vou voltar ali de novo. Acabei apertando sem querer no. Aí. Aqui está. Ó. Agora, se você não tiver nenhum dos recursos que eu falei para você poder traduzir, nem é internet, não teve acesso ao Google, ou não tiver também um dicionário, então aqui eu deixei um vocabulary. Tá vendo aqui? Ó, eu vou selecionar para você, vocabulary. Para que serve esse vocabulary? Esse vocabulary aqui tem praticamente todas as expressões que estão nos textos. Só que está fora de ordem, né? Eu não vou deixar tão mastigado assim. Mas aqui todas as palavras que tem aqui no texto, praticamente todas as palavras tem aqui no vocabulary. Em alguns casos tem até uma expressão inteira, ou seja, mais de uma palavra, tá? Então você pode procurar tradução por aqui também, tá? No vocabulary, para você entender o que o texto está dizendo, certo? Então eu te dei inúmeras possibilidades para você traduzir esse texto e entender o que o texto está dizendo. Depois que você traduziu, aí você vai responder e ler o texto, entender o texto, traduz e tenta entender o que o texto está dizendo. Aí você vai tentar responder as questões. As questões são todas de múltipla escolha, ou seja, você vai marcar um X, tá? A primeira, de acordo com os textos acima, marca a alternativa que contém o nome da pessoa que disse: você nunca sabe quais resultados virão de suas ações, mas se você não fizer nada, não haverá resultado algum. Então, nos textos acima, alguém disse essas palavras aqui, ó, que eu acabei de ler para vocês, que está aqui entre aspas, na primeira questão. A diferença é que eu escrevi em português, mas você vai encontrar ela aqui, ó, no texto, está em inglês, certo? Por isso que eu falei, você vai ter que traduzir e você vai ter que ver qual desses textos em inglês diz aquilo que está escrito na primeira questão. Ou seja, você nunca sabe quais resultados virão de suas ações, mas se você não fizer nada, não haverá resultado algum. Certo? Então, aqui, ó, A, B, C ou D. Um desses 5 aqui disse essas palavras aqui, só que em inglês. Aí você vai marcar, tá? Entendeu? Então, o que nós temos aqui? Aqui na questão, o texto está em português, mas lá nos textos acima ele está em inglês, tá? É só você ver, é só você traduzir
para você saber qual daqueles textos significa essas palavras que nós da primeira questão, e aí você marca a opção correta, tá? A segunda questão, marque a alternativa que transcreve uma frase de um dos textos acima no futuro simples. Olha só, aí você vai marcar qual dessas opções aqui, ó, é uma das frases acima no futuro simples, tá? O que é o futuro simples? Vamos recordar o que é o futuro simples. Para colocar um verbo no futuro simples no inglês, você coloca 4 letrinhas antes do verbo, tá? Eu vou falar aqui para você. Você coloca a palavra will. Se eu falar assim, eu vou estudar, então eu falo I will study, certo? Eu vou estudar, ok? Se eu falar assim, eu trabalharei, então I will work, certo? Então você coloca o will antes do verbo, certo? Então você vai ter que ver qual dessas 4 opções aqui, de A a D, preenche, tem um verbo no futuro simples, levando em conta o que eu falei para você. Eu não estou falando nenhuma novidade, isso aqui nós já vimos em outra APC, certo? Para você colocar um verbo no futuro, você coloca o will antes do verbo. Ah, mas aqui eu encontrei uma frase que tem o will. Tudo bem, agora você tem que saber se ela está no texto, certo? Se ela estiver no texto, se você procurar ela no texto e encontrar, você pode marcar ela, tá? Próximo exercício, exercício número 3. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? E terminar no vídeo seguinte, ok?